Fala galera, tudo bom? Rafa na área de novo. Já sabe, quinta-feira, dia de live, mas não tem rolado nos últimos dias devido a essa pandemia. Realmente eu acabei também ficando doente, foi difícil. E para poder fazer um marco aqui hoje eu não vou conseguir fazer essa live, mas a gente vai fazer um combinado. Toda quinta-feira que eu não conseguir fazer a live, eu vou subir uma aula completa, igual de uma live mesmo, realmente um conteúdo mais denso, mais bem explicado, para que você não perca aí os seus estudos no decorrer da sua semana, tá ok? A aula de hoje vai ser sobre função se. Por quê? Eu fiz uma pesquisa lá no grupo do WhatsApp, e por falar nisso, se você não participa, o link está aqui na descrição, e o pessoal falou função se, função se. Ou seja, o pessoal tem muita dificuldade em aprender a função, e alguns que já aprenderam têm dificuldade de fazer ela mais de uma vez. Então, se for tal coisa, faça isso. Se não for, usar o se agora de novo. Eu vou explicar isso para você também. A fórmula que eu coloquei aqui nessa planilhinha que você está vendo aí na tela, ela tem o se junto com o e. E eu vou mostrar para você quando que você utiliza, o para que você utiliza. Trouxe um exemplo do que geralmente eu uso no meu trabalho, para poder mostrar aqui para vocês. E a gente vai fazer uma simulação como se você estivesse precisando, por exemplo, fazer um planejado e um realizado quanto a quanto dinheiro eu vou guardar. Beleza? Mas pode ser, por exemplo, quantos celulares eu tenho que vender? Tenho que vender 12. Quantos eu vendi? 2. Quantos eu vendi? 8. Então você precisa da porcentagem. A partir do momento que você não tem o avanço ou não tem um planejado, um mês planejado, acaba dando um erro que você vai olhar aqui agora. Que o erro seria, por exemplo, se eu dividisse 0 por 0. Show de bola? Então ele acaba dando esse erro aqui. E como que você corrige? De duas formas. Você pode utilizar o se erro para esse caso, por quê? Para esse caso é mais fácil. Ó. Se der errado a minha conta, não é se o valor der errado. Se der algum erro, igual por exemplo 0 por 0, no Excel ele não considera. Então se der um erro, ponto e vírgula, eu quero que faça o quê? Olha o que ele está dizendo para você. Ó. Valor se erro, ou seja, se essa conta sua aqui for um erro, o que você quer que aconteça? Ah, se for um erro, bota 0 para mim. Saca? Se for um erro, deixa vazio. Entendeu? Se for um erro, fala para eu verificar. Então é para isso que servem as funções se, para você poder ter um critério que te diga, se aquilo ali estiver certo, vai executar alguma coisa para você. Se estiver errado, vai executar outra. Então é basicamente isso aí. Então a gente vai começar explicando a fórmula se, para que você entenda bem. Show de bola? Vou deixar aqui com o erro, quanto que eu fiz para o meu real. Então aqui basicamente eu planejei juntar R$100, eu juntei 50. Eu planejei juntar 500, eu juntei 432. Eu planejei juntar 250, eu planejei 350. Eu realizei 350. Então o que você vai ter? Aqui eu fiz 50% da meta, fiz 86, eu fiz 40% acima da minha meta. Beleza? E aqui eu não estava planejado nada, porque sei lá, nesse mês eu estava de férias, eu não ia juntar dinheiro, alguma coisa que seja. Eu estou inventando aqui porque realmente existe meses que você não vai fazer determinada atividade e você não vai ter o seu planejado. Mas Rafael, e se acontecer de eu não planejei, mas eu acabei fazendo? Ele vai continuar dando erro, porque eu estou dividindo por 0. Então ele só não vai me dar o erro se eu colocasse algum valor aqui. Ó. Não importa quanto eu colocasse. Tá ok? Então a gente, para corrigir isso daqui, aí sim eu vou precisar do se, porque eu tenho muitas condições aqui para poder colocar. E só o se erro não ia resolver a nossa vida. Então, essa daqui é a fórmula que eu vou explicar para vocês. E eu tenho acompanhado um cara aqui no YouTube chamado Pedro Sobral, sou fã dele. Inclusive eu estou estudando tudo que tem sobre anúncio da internet aí, para poder divulgar mais o meu canal. E ele fala uma coisa que é verdade. Se você não está preparado para assistir essa aula, é melhor você já sair agora, porque se você for assistir 10 minutos e você não terminar a aula, não vai resolver o seu problema. Porque para eu poder explicar isso aqui, vai demorar. E para você entender, pode demorar e pode não demorar. Mas é denso, é uma coisa assim mais bem explicada, é um assunto mais bem detalhado. Então se você quer ficar comigo aqui, por favor, seja muito bem-vindo. Se você não quer ficar por agora,
Parabéns também para você não perder um tempo que não tem necessidade. Se você quer aprender Excel, não tem jeito, tem que fazer. Rafael, você vai me dar a planilha? Não, não vou. Você precisa executar aí, isso é indiscutível, faz parte do meu método de treinamento. Se você não executar o que eu estou te passando aqui, cara, você não vai aprender. Agora se eu te passar uma planilha, ó, agora o som parou, acho que vai ficar bom em aula. Estou do lado de fora aqui do quarto do hotel. Então se você pegar uma planilha pronta aqui para você praticar, vai ser mole, você vai fazer, mas no dia seguinte você não vai saber nada. Então, vai por mim. Só faça, não pega a planilha pronta não. Beleza? Vamos lá então, galera. Igual se. O que o se diz? É assim, ó. Igual se. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, 3 fatores da fórmula. Eu tenho um teste lógico. O que é um teste lógico? Eu vou falar assim para o Excel. Excel, B2 é igual a A5. É um teste lógico. Por quê? O Excel vai verificar. Será que B2 é igual a A5? Se o Excel identificar que o B2 é igual a A5, ele vai executar o que você escrever no seu campo de valor se verdadeiro. Mas se o A2 não for igual a B5, ele vai executar o seu valor se falso. Beleza? Bora lá. Vamos fazer aqui, ó. Excel, C1, perdão, é igual a D1. Show? Se o C1 for igual a D2, executa para mim alguma coisa aqui no valor se verdadeiro. Porque ó, é verdade que o meu teste lógico deu verdadeiro. Então, ele é verdadeiro, é verdade. C1 é igual a D1. Então, executa aqui para mim o seguinte, ó. D1 é igual a C1. Só uma frase para a gente poder ler. Agora, quando o D1 não for igual ao C1, ele vai executar o valor se falso. Então, o que é o primórdio dessa fórmula? Você entender que a equação que você colocar aqui, ou seja, o seu teste lógico, ele vai refletir de duas maneiras. Quando for verdade, o que acontecer aqui, vai executar isso aqui, ó. Quando não for verdade, ou seja, quando o C1 não for igual, a única maneira de C1 igual a D1 ser mentira é se ele for maior, se ele for menor, né, se ele for diferente. Beleza? Aí o que ele vai executar? A segunda parte da sua fórmula. Então, se o C1 não for igual a D1, eu quero que coloque aqui para mim, não é igual. Lembrando que toda vez que eu quiser colocar um texto nas fórmulas, eu preciso utilizar aspas no início e no final. Isso vai fazer com que o Excel identifique que isso daí é um texto e ele vai aparecer o texto para você, beleza? Show de bola. D1 é igual a C1. Por quê? Porque 0 é igual a 0. Vazio é igual a vazio. Agora, 1 é igual a 0? Não, não é igual a 0. Aqui, ó. Já alterou. Vou até pintar aqui para que você fique ligado no que está acontecendo. Se eu colocar aqui o 2, vai mudar alguma coisa lá? Tenta ver comigo. A gente disse assim para o Excel. Excel, C1 igual a D1. Então você pode ler. C1 é igual a D1. E você pode ler. Excel, se C1 for igual a D1, ponto e vírgula, esse ponto e vírgula você lê dessa maneira. Faça. Eu vou até colocar aqui, ó. Se teste lógico for faça, se não, vou botar junto para poder chamar bastante atenção. Faça isso. Vou te mostrar como que eu leio essa fórmula. Se meu teste lógico for verdade, pronto. Vai ficar legal desse jeito aqui para você entender. Vai ser muito bom. Olha como é que eu leio essa fórmula aí que eu gostaria que você lesse também. Pronto, tá bem discriminado. Elaê.
Beleza. Beleza, ó. Eu falo assim para o Excel. Vamos lá. Se C1 for igual a D1, ou seja, se meu teste lógico morreu aqui, for verdade, coloquei errado aqui, não vai ser assim não, pera aí. Eu vou ler do jeito que vou escrever do jeito que eu leio aqui. Ó. Se D1 for igual a C1, faça isso. Se não for, faça assim. Eu acho que é isso aí. Vamos lá, vamos tentar aqui de novo. Se C1 for igual a D1, pronto, matei o primeiro pedacinho da minha fórmula. Eu estou lendo até a vírgula. Beleza? Então, se C1 for igual a D1, faça isso. Esse faça isso é para você apertar ponto e vírgula e digitar o que você quer que ele faça. Então, a gente apertou ponto e vírgula e falou assim para ele, ó, escreve para mim que D1 é igual a C1. Ou seja, primeira etapa da fórmula, até aqui. Quando eu falar faça isso, eu já estou apertando ponto e vírgula e colocando o que eu quero que ele faça. Agora, se não for, faça assim. Esse se não for, novamente, é o ponto e vírgula. Então, é uma maneira muito boa de você estar interpretando a fórmula. Você não precisa falar ponto e vírgula. Descreve ela na sua cabeça o que cada etapa é, vai facilitar. Então, é o seguinte. Se D1 for igual a C1, ou C1 for igual a D1, e por que eu inverto aqui? Porque na minha cabeça está bem claro, e é bom eu inverter para você entender que D1 é igual a C1, C1 é igual a D1, é a mesma coisa, beleza? Faça o quê? Escreve para mim que D1 é igual a C1. Se não for, você diz para mim que não é igual. Ou seja, são 3 etapas. Quando essa função que você colocar aqui no início for verdade, ele executa aqui, o meio da fórmula. Quando não for verdade, ou seja, se C1 não for igual a D1, ele vai executar isso aqui. Então, 1 é igual a 0? Não, então C1 não é igual a D1, então não é igual. 1 é igual a 2? Não, então não é igual, não mudou nada. Agora, 2 é igual a 2? É, então D1 é igual a C1. Show de bola? Esse primeiro passo você tem que dar mesmo, não tem muito para onde você correr. Tem que tentar entender essa lógica mais simples aqui. E como é que você consegue fazer isso? Você pode fazer um exercíciozinho assim, ó. Digita, por exemplo, vários números, aleatórios mesmo, os quais você quiser, e você vai fazer o seguinte. Você vai utilizar os critérios, ó. Igual se esse número for igual a 0, eu quero que seja verdadeiro, verdade, pronto. Se não for, digita para mim falso. Pronto, aí você vai arrastar essa fórmula. Nenhum número é verdadeiro, por quê? Porque nenhum número é 0, mas quando você bota o 0, vai ser verdade. Outra coisa para você treinar, igual se esse meu número aqui for maior que 0, é verdadeiro, se não for, é falso. Copia a fórmula e arrasta para todo mundo. Ó, aqui não é maior que 0, por quê? Porque é igual a 0, não maior. Beleza? E se eu colocasse aqui um menos 5? Olha lá, virou falso, porque a minha condição aqui, ó, é maior que 0. E agora você pratica com o menor. Se algum número aqui for menor do que 0, vai ser verdadeiro. O único que é menor é o menos 5. Se eu colocar aqui menos 6, ele vai fazer. O 0 é falso, porque 0 é 0, tá ali, não é menor do que 0, beleza? Agora, tem como utilizar maior ou igual, Rafael? Tem. Então, ó, se for maior que 0 se for maior que 0 ou igual a 0, é verdadeiro. Olha aqui agora o 0 dando verdade, ó. Então, maior que 0? Sim, verdade. Menor, maior que 0? Verdade.
Maior que zero? Não. Maior que zero? Sim, sim, sim. Para o menor ou igual é a mesma coisa, você só vai inverter aqui, ó, menor ou igual. Vai colar para todo mundo e você vai ter aqui agora. É menor ou igual a zero? Não. É menor ou igual? É, ele é menos 5, então se é menor do que zero, é verdade. Para que você precisa fazer isso tudo? Para que fique claro na sua cabeça como fazer. Eu arrastei as fórmulas aqui para você poder ver de uma maneira bem mais fácil, bem mais simples, mas você pode fazer o seguinte, você vai fazer uma fórmula por vez, igual se esse daqui for maior que zero, eu quero que seja verdade. Se não, eu quero que seja falso. Pronto. Aí você vem nesse aqui igual se esse daqui for menor do que zero. Eu quero que seja verdade. Se não, eu quero que seja falso. Ah, deu um erro, Rafael. O que aconteceu? Eu sei o que é. Deixa eu ver se eu consigo arrastar para cá. Beleza. Quando acontece isso daqui, gente, leia. Não sai apertando o OK não. Muitas vezes aqui ele vai te dizer o que está acontecendo. Ele vai te dar sugestão. E olha só que interessante aqui, ó. Ele fala para você o que você tem que fazer. E nesse quadrinho aqui, ele está dizendo o seguinte, para contornar, digite um apóstrofo. Ou seja, você deveria ler tudo isso aqui para ver se você conseguia entender o que estava acontecendo. Encontramos um problema nessa fórmula. Tente clicar em inserir função na guia de fórmulas. Eu vou mostrar para vocês que é bem aqui, ó, para quem não sabe. Que aí você vai conseguir corrigir o problema de uma fórmula mais fácil. Mas beleza. Ó, você não está tentando digitar uma fórmula, toda fórmula começa com igual. Aí aqui ele fala para você que se você digitar igual 1 mais 1, a célula vai mostrar o valor de 2. Aí para contornar isso, digite um apóstrofo primeiro. Aí isso daqui vai caracterizar como texto. Se você digitar apóstrofo, ele vai ficar escrito como texto, ele não vai calcular, beleza? Não resolveu o nosso problema, não importa, mas você aprendeu, leu alguma coisa interessante que talvez você não sabia. Vou dar um ESC aqui, vou fechar. E o nosso problema aqui é o seguinte, ó, eu tenho que fechar aspas, porque eu queria dizer que isso aqui é um texto. Vou dar Enter. Qual no outro problema aqui agora? A mesma coisa, ó, aqui também está sem aspas, ó. É só observar o que você está escrevendo. Eu vou colocar não, vou colocar no X e vou lá. Eu poderia botar um OK e ele ia colocar para mim. Pronto. Ah, eu quero saber se o 5 ele é maior que 3. Verdade. Falso. Depois que você treinar bastante fazendo um por um, aí você vai começar a interagir e agir com os números de uma maneira muito mais fácil. E a gente vai fazer com o número agora. Por quê? Porque a gente não vai ficar escrevendo verdadeiro ou falso, não é isso? Então é o seguinte. Igual se. Onde que deu o erro aqui? O erro tinha dado quando o meu planejado era 0. Não, aqui eu já arrumei a fórmula, deixa eu ver aqui. Pronto, beleza. Quando o meu planejado ali for 0, eu não quero que fique um erro, eu quero que fique 0. Concorda comigo? Só que, para isso ser verdade, o meu real também tem que ser 0. Porque se eu colocar alguma coisa aqui, ó, você concorda comigo? Se eu não planejei nada e eu realizei alguma coisa, aqui é 100%, eu fiz 100%. Você que sabe, né? Não tem problema algum. Beleza, vamos lá. Tá dando um erro, por quê? Porque aqui é 0, porque o meu planejado é 0, e eu estou dividindo 0 por algum número, e ele vai dar erro. Então você vai pegar aqui e vai fazer assim, ó. Igual se meu planejado for igual a 0, vê que agora a gente já misturou, não é mais D1 igual a D2, é C7 igual a 0. Pronto, então se o meu planejado for igual a 0, faça o seguinte para mim. Eu quero que seja 0, porque eu não vou querer dividir 0 por ninguém para não dar erro. Agora, se ali tiver algum valor, aí sim você faz a conta que eu quero fazer. Qual que é? Quanto eu juntei, dividido por quanto eu queria juntar. Como ali é 0, vai dar 0. Se aqui fosse 100, vai continuar dando 0, porque 0 por 100 é 0, mas quando eu executar alguma coisa, vai dar certo. Agora, se eu colocar que o meu planejado é 0, ele vai dar 0 também, que não é o nosso objetivo, beleza? Nosso objetivo é que quando aqui for 0,
aqui fique 100. Então nota que aqui está com a fórmula correta, completa, com bem mais coisa. Já digita aqui nos comentários a sua maior dúvida, porque depois desse aulão eu posso fazer umas aulas mais específicas com as dúvidas que vocês forem tendo aqui e pode facilitar para você. E entra lá no grupo, que no grupo eu respondo lá várias perguntas, várias dúvidas que o pessoal me pede e eu ajudo mesmo lá com o máximo empenho que eu posso, tá ok? Bom, vamos lá. Agora você já consegue fazer. Se aqui for 0, eu quero que seja 0. Mas se não for 0, divide para mim quanto eu fiz por quanto estava planejado. Aí ele vai estar dividindo e vai estar fazendo a conta correta. Qual é a maneira legal de você visualizar isso aqui bem? Você pode utilizar o Alt. Olha só que bacana. Se você utilizar o Alt, você vai fazer isso aqui. Ó. Toda vez depois do ponto e vírgula, você aperta o Alt, Enter. Que aí você consegue visualizar agora em linha. Ó. Cada pedacinho disso daqui é o seu pedacinho da fórmula. Olha só que legal. Você clica aqui, está no teste lógico. Clica aqui, você está no valor se verdadeiro. Clica aqui, você está no seu valor se falso. Ou seja, Excel, C7 é igual a 0? É. Se for 0, coloca 0 para mim. Excel, C7 é igual a 0? Não. Já que ele não é 0, divide para mim. Quem? O C8 pelo C7. Por quê? Meu realizado pelo meu planejado. Matamos aí uma etapa. Bom, agora é o seguinte. Nota que aqui eu coloquei várias e várias outras fórmulas. Mas não é que são várias fórmulas. Eu só repeti a mesma usando critérios diferentes. Então a gente vai aprender agora a utilizar o E. Vamos ver o que o E faz. O E e o OU têm a mesma característica. Eu nunca usei E ou OU sozinho. Eu sempre usei no si. Então a gente vai ter que tentar entender aqui um passo a passo. Vamos lá. Vamos ver aqui. Ó, igual se o meu teste lógico, eu já tenho que utilizar o E. Por quê? Porque eu vou dizer o seguinte, esse E, ele me dá várias lógicas para eu falar assim, Excel, aqui é igual a 1. Quando eu boto ponto e vírgula, ele me dá um outro teste lógico. Ó. Então eu estou trabalhando o E dentro do si para eu poder falar mais de um critério, para eu poder dizer para o Excel, olha, tem que ser isso, e isso, e isso. Ou seja, eu vou falar assim para o Excel, Excel, vamos de novo aqui, ó. Igual se E. Eu leio dessa forma, então estou tentando passar do jeito que eu leio, que eu acho que é a maneira mais coerente. Mas vamos lá. Igual se E. Quem é o meu teste lógico? É a mesma coisa que a gente fez aqui em cima. Ó. Se essa célula aqui for 0, eu quero que seja 0. Só que agora eu não quero só que seja uma célula. Eu quero que o Excel fale assim para mim. Excel, se aqui for igual a 1, e, esse E, eu estou apertando ponto e vírgula, e aqui for igual a 0, aí eu fecho meu E, e eu estou dentro do teste lógico de quem? Do se. Então eu estou falando assim, ó, Excel, se C5 for igual a 1 e D5 for igual a 0, aí eu fechei o parêntese do E. Ou seja, eu não vou ter mais critério para poder estar falando aqui. Agora eu vou colocar o meu ponto e vírgula e eu vou passar para o valor se for verdadeiro. Ou seja, se C5 for igual a 1 e D15 for igual a 0, ponto e vírgula, faça o meu valor verdadeiro. O que eu quero que faça? Poxa, se for 1 e se for 0, verdade. Agora, se não for 1 e 0 ao mesmo tempo, falso. É verdade. Por quê? Porque 1 e 0 ao mesmo tempo. Agora, se você observar que eu estou utilizando essas duas células e eu estou dizendo que C15 tem que ser 1 e o D15 tem que ser 0,
Se eu alterar aqui para 1, ele já vai me dar falso. Por quê? O ele diz assim, ó, tem que ser isso e isso, não é ou. O ou é a mesma coisa, só que é ou. Se for 1, é verdade. Se for 0, é verdade também. Sacou? Então aqui se eu botar que for 0, é falso. Por quê? O C15 é 1? Não. O D15 é 0? Não. Então ele vai dar falso. Pronto, agora a gente sabe a diferença entre o e o ou. E tem que ser especificamente e isso e aquilo. Ou seja, meu nome é Rafael de Souza. Então eu viro para o Excel e falo, ó, se o nome for Rafael E. D. E. Souza, é verdade. Se não for, não é o cara que eu estou procurando. Porque pode ter Rafael Souza, pode ter Rafael Souza com S, pode ter Rafael Pereira, pode ter Rafael Silva, mas o meu não é Rafael de Souza, então tem que escrever corretamente. Show de bola? Bom, voltando aqui então para a fórmula, como que eu posso destrinchar isso aqui usando o Alt? A gente vai fazer aqui passo a passo. Vou fazer do lado para eu não perder essa fórmula, porque às vezes a gente faz o raciocínio, já está feito, né? Eu vou ajudar vocês aqui no passo a passo. Vamos lá. Pensa comigo. Toda vez que eu divido planejado pelo meu realizado, ele dá um erro sempre que o meu planejado for 0. Mas quando eu tenho um valor real, ele não dá erro. Mas eu queria que ele aparecesse 100%. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o mesmo valor aqui do lado e a gente vai executando as fórmulas e verificando. Vamos lá. Igual se aqui for igual a 0, esse a gente já fez, eu quero que seja 0. Show de bola? Por quê? Porque se ele for 0 ali, eu não quero que divida e quero que dê o valor normal para mim, que é o 0. Eu não tive avanço nenhum, sempre vai dar 0 ali. Agora, se for verdade, divide para mim esse, que é o meu valor real, pelo meu planejado. Pronto. Show de bola. Só que, pô, eu quero que o meu real seja 100%. Então, qual o critério que você vai adotar aqui? Você vai falar assim para o Excel. Excel, se essa célula for igual a 0 e essa célula for maior do que 0, eu quero que você escreva 100. Porque eu atingi 100% da minha meta, não estava previsto e eu realizei. Então, é 100%. Então, vamos lá. Vamos dividir a nossa fórmula. Se valor verdadeiro é depois da vírgula, e o valor se falso é a próxima vírgula. Show de bola! Então vamos lá. Ó, parabéns para você que está aqui até agora, não esquece de colocar suas dúvidas, entra lá no grupo para poder te ajudar melhor. Porque aqui é uma aula onde eu vou tentando ensinar vários níveis de pessoas, e às vezes você tem uma dúvida específica que num vídeo que eu mando para você já resolve, uma resposta no Instagram. Então, participa nas redes sociais comigo que o seu Excel vai evoluir com toda certeza. Bora lá. Se for igual a 0, aí agora a gente vai utilizar o i. E eu achei bem bacana de você fazer isso, ó. Se D7 for igual a 0, aí você volta i, vai depois do ponto e vírgula e fala que aqui tem que ser maior do que 0. Fecha o parêntese, ponto e vírgula novamente. Por quê? O que você fez? Vamos lá. O se, meu teste lógico, é tudo isso aqui. Então, sempre vou ter que ter, quando eu abro um parêntese, fechar ele. Eu abri um parêntese, fechei ele. Agora, meu teste lógico, eu não tenho que botar uma vírgula aqui? Eu só tinha essa vírgula, que estava me levando para o meu valor se falso. Por isso eu coloquei uma vírgula depois. E uma maneira de você ver isso é o seguinte, ó. Observa aqui que está em negrito. E eu vou colocar a vírgula e tirar a vírgula. Ó, coloquei a vírgula, o negrito passou para frente. Tirei a vírgula, o negrito está em teste lógico. Ou seja, se eu estou em negrito no teste lógico, significa que está ativo, eu estou ainda fazendo o meu teste lógico. Então, só que eu já acabei, eu só quero o seguinte, Excel, se D7 for igual a 0
e D8 foi igual a 0, ponto e vírgula, ou seja, faça isso aqui para mim, 100. Por que agora eu alterei? Porque eu estou dizendo que se aqui for 0 e aqui não for 0, for diferente, for maior do que 0, eu quero que seja 100% do que eu realizei. E eu estou colocando 100 aqui que eu quero mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Agora, se nada disso for verdade, faz para mim a divisão real dividido pelo meu planejado. Enter. Olha o que aconteceu. Foi para 10.000. Por quê? Porque é o seguinte, a porcentagem, quando você usa esse símbolo aqui, ó, ele já considera uma multiplicação por 100. Como assim, Rafael? Exemplo. 10%. Isso aqui é 10%. Quando tu clica aqui, ó, ele já faz para você bonitinho essa porcentagem. Então é bem bacana você entender isso, porque toda vez que você tira esse símbolo, igual aqui, ó, você está vendo a porcentagem em forma de número decimal. Quando tu clica aqui, ele já faz essa conversão para você automática. E foi o que ele fez aqui. Então ele pegou meu 100 e já colocou 2 zeros. Então para isso não acontecer, como aqui, ó, essas células todinhas estão formatadas com o símbolo de porcentagem. Aí eu vou deixar na mesma formatação, 100%. Aí ele não vai dar esse erro. Então, conforme eu sempre falo, assiste a aula até o final, que você sempre pega algum bizu que não tem nada a ver com a aula, mas vai servir para você para muita coisa. Show de bola! Então a gente já realizou um critério bem bacana aqui, bem legal, que foi, se aqui for 0 e aqui for maior do que 0, eu quero que seja 100%. Porém, se os dois forem 0, vai dar erro. Então você tem que botar essa condição também. Então, agora entra a outra dúvida do pessoal que estava assim, olha, eu já entendi como é que faz o se, mas eu preciso entender como é que eu coloco ele mais de uma vez, mais de uma fórmula. Bom, aqui você já viu um se e um e agora você vai acrescentar outro se e você vai fazendo vários se's, um dentro do outro, beleza? Primeiro de tudo, você tem que entender o seguinte, o nosso principal resultado que a gente quer aqui é o meu valor real dividido pelo meu valor planejado. Então, essa conta aqui, ó, D8 por D7, ela vai ser a última coisa que você vai fazer. Enquanto você não resolver nenhum dos seus critérios, você não faz ela. Então, a gente não vai considerar ela por agora. E você vai fazer um se dentro do outro e vai ser assim, ó. A gente fez, se o D7 for igual a 0 e o D8 for maior do que 0, eu quero que o Excel coloque para mim que isso é 100%. E agora você vai ler exatamente dessa forma que eu estou te falando. Ó. Se, novamente, você vai escrever um outro critério no valor que falso. Por quê? Se você chegar lá, o D7 não for igual a 0, ou o D8 não for maior do que 0, você vai querer uma outra condição, você não vai querer um resultado já de cara. Então você vai falar o seguinte, ó, se for diferente disso daqui, se D7 não for igual a 0 e D8 não for maior do que 0, Excel, se, vamos fazer um outro teste lógico. Ficou mais ou menos, deixa eu tentar de novo. Se essa minha equação, ou seja, se o D7, que eu estou falando que tem que ser igual a 0, e o D8, que estou falando que tem que ser maior do que 0, se alguma dessa condição não for certo, eu falo para o Excel, tá bom, Excel, não deu certo, você não escreveu para mim 100%, então faz o seguinte para mim, se o D7 for igual a 0 e, ponto e vírgula, o meu D8 for igual a 0, fecha, eu quero que seja um valor verdadeiro para essa equação. Ó, D7 é igual a 0? Sim. D8 é igual a 0? Sim. Só fiz ao contrário aqui, mas é. Como essa equação aqui é verdade, 0 dividido por 0, que estava dando aquele erro, eu não quero que dê o erro. O que vai acontecer? Coloca o 0 para mim. Por quê? Porque ele vai digitar 0% ali e vai resolver o meu problema.
Agora, se D7 não for 0 e D8 também não for 0, o que eu quero que faça? Agora sim eu faço aquela minha conta de real dividido pelo realizado. E olha que interessante agora, eu vou colocar um parêntese. Nota que ele dá um brilhozinho bem nesse aqui, ó. Observa bem aqui, ó. Ele vai dar um brilhozinho bem nesse parêntese aqui, tá ok? Ó, 1, 2, 3 já, hein? Brilhou lá. Agora eu vou dar um parêntese de novo. Ele brilhou esse aqui, ó. E além dele brilhar, ele colocou um preto bem negrito, bem forte, ó. O que isso quer dizer? Você colocou todos os parênteses que precisa colocar na sua fórmula. Por quê? Toda vez que você abre um parêntese, você fecha um parêntese. Toda vez que você abre um parêntese, você fecha um parêntese. Toda vez que você abre um parêntese, você fecha um parêntese. Toda vez que você abre um parêntese, você fecha um parêntese. Fechado? E aí você vai dar o Enter. Show de bola. Então vamos lá. Quando eu tenho planejado e nada realizado, 0%. Quando eu realizo alguma coisa, show, 25%. Se eu não tiver nada planejado, 100%. E se os dois estiverem em branco, 0%. Tá aí, você utilizou duas condições se, duas condições e resolveu, amarrou todas as opções de possibilidades, ó, barulho de escada, de possibilidades que você poderia ter para amarrar. E agora, você pode arrastar aqui para todo mundo e vai dar certinho a sua fórmula. Show de bola? Vamos ver o que eu fiz de diferente nessa fórmula nova para essa fórmula antiga? Isso é bem legal de você olhar, porque às vezes você pensa de um jeito melhor ou menos eficiente. Vamos saber. Nessa fórmula eu fiz o seguinte, ó. Eu falei que se o B7 for 0 e o B8 for maior do que 0, 100%. Isso a gente utilizou lá. Se o B7 for 0, ou seja, se o B7 fosse 0, eu já falei para colocar o 0. Eu não falei que tinha que ser B7 e o B8. Depois eu disse, se o B7 for maior que 0 e o B8 for igual a 0, ou seja, eu planejei, mas eu não realizei. Também tem que dar 0. Se não, desculpa, você divide para você poder ter a sua porcentagem. Ah, galera! Beleza, pessoal? Ó, eu falei que ia ser realmente uma aula densa. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, porque eu vou sempre trazer conteúdo pequenininho e conteúdo grande, porque tem conteúdo que precisa ser assim, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Se você tem alguma dúvida, comenta aqui ou entra lá no grupo, mas não manda sua dúvida sem se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e colegas do trabalho, que eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente. Muita gente precisa utilizar essa função no dia a dia e acaba não conseguindo, infelizmente, executá-la do jeito certo. E aqui eu ensinei para você 3 fórmulas, se erro, se e ou. Então são 4 fórmulas que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Manda para mim sugestões de vídeo que você precisa. Até a próxima. Valeu!